Vamos lá para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou dar um zoom na mente. Como assim, Márcio? Dar um zoom na mente? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu super sugiro você a assistir o vídeo anterior. A gente está fazendo uma série sobre propósito e nesse vídeo atual eu vou te explicar algumas estruturas da mente e vou mostrar o local exato onde o propósito está depositado. Fechou? Então vamos lá para o vídeo. Seguinte, falei para vocês que nós temos corpo, nós temos mente e nós temos espírito. Falei para vocês que a mente, ela é exatamente o ponto de conexão entre o corpo e o espírito. Existe o corpo, existe o espírito. E a mente é quem conecta tudo isso. E eu falei para vocês que a mente, ela não é algo material. Ela é algo abstrato, ela é o produto de funcionamento de algo material, que é o cérebro, que faz parte do nosso corpo. Então, eu começo a transicionar de um lado material para um lado que não é material. E essa transição é exatamente a minha mente. E aí o seguinte, ó. Dentro da minha mente, existem várias estruturas. Como assim, mas tem estruturas dentro da mente? Tem. Do mesmo jeito que o meu cérebro ele tem estruturas, ou seja, eu tenho aqui o lobo frontal, eu tenho aqui o lobo temporal, aqui eu tenho o lobo occipital, bem aqui o lobo parietal e por aí vai. E se eu abrir aqui, aí é que eu vou ter várias estruturas mesmo. Ou seja, isso aqui é material, eu consigo pegar, é feito de átomos. Agora, quando isso aqui está ligado na tomada e ele começa a funcionar, o produto do funcionamento dele é o quê? A mente. A mente é real? É. E ela tem estruturas? Tem. Então, quais são as estruturas da mente? Vamos lá. Isso aqui é algo onde eu vou trazer de uma maneira simplificada e didática. É algo muito mais complexo do que isso. Mas o meu objetivo é fazer você entender algo e aplicar esse algo. Então eu vou trazer de uma maneira didática e simples para vocês. Fechou? Então se eu der um zoom aqui na mente, eu vou encontrar aqui outras estruturas, ó. Eu vou encontrar aqui 3 estruturas, falando de uma maneira didática, onde nós temos aqui, ó, o ego, nós temos aqui a alma, e nós temos uma terceira estrutura, e essa estrutura ela vai aparecer depois, que é o self, que eu vou já falar sobre ela, tá? Então, memorizem essa figura aqui. Memorizem essa figura porque ela é fundamental para vocês entenderem o que eu vou te mostrar agora. Nós temos corpo, nós temos mente e nós temos espírito. E eu falei para vocês, né, que a nossa mente ela seria aquela parte que faz a conexão entre o corpo e o espírito. Beleza, dei um zoom na mente e aí eu te mostrei as estruturas que estão lá. Tem 2 que eu quero que vocês memorizem, que é o ego e a alma. Então olha só, eu preciso te explicar o que é o ego. O que é o ego? O ego é o eu. Ego vem da palavra latina e significa eu. Então, o ego ele é a parte da nossa mente onde faz com que eu tenha um olhar, um foco de porta para fora. Como assim, Márcio? Presta atenção. Ego é porta para fora. Porta para fora porque é tipo, são as minhas conquistas. O ego é a minha busca onde eu tento construir minha casa, ter a minha família, fazer faculdade, para eu ser alguém na vida, não é assim? Tipo assim, esse menino tem que estudar, porque senão ele não vai ser ninguém na vida dele. Ou seja, ele precisa estudar para quê? Para ele ter o sustento, o dinheiro, o salário dele, poder comprar as coisas dele. Isso tudo é ego. Ego é aquela nossa preocupação com os bens materiais, é aquela nossa preocupação com a sobrevivência, é aquela nossa preocupação com aquilo que é nosso, os nossos pertences, a minha vida. Deu para entender? O ego é o que me faz procurar, por exemplo, um emprego e eu ter o meu trabalho. Tá tudo bem. Por quê? Porque o meu trabalho ele vai me dar o meu sustento e com aquilo ali eu vou conseguir manter a minha casa, vou conseguir fazer o que é preciso ser feito. Vou ter meu dinheiro, vou ter minha comida, vou ter meu tempo de lazer, enfim, tudo isso é ego, é o meu eu. Agora, a alma é porta para dentro. A alma é onde vive o significado. Ou seja, perceba que o ego ele é a parte da minha mente onde está bem conectada com o meu corpo, está bem conectada com o mundo material, está bem conectado com a minha sobrevivência. E a minha alma é onde mora o significado. Eu estou explicando de uma maneira mais simples, tá? Para que seja didático, perfeito? A minha alma é onde mora o significado. Então veja bem, uma pessoa ela encontra um trabalho, encontra um emprego, e nesse trabalho, nesse emprego,
ela busca o trabalho porque ela precisa de dinheiro, para ela poder sobreviver, para ela poder ter as coisas dela, até aí tudo bem. Só que encontrar um trabalho não significa que ela vai gostar do trabalho. Não significa que ela vai se sentir bem com aquele trabalho. E é aí que tá. Quando eu alinho o meu trabalho com o significado, eu começo a amar aquilo que eu faço. Aquilo ali deixa de ser um trabalho e passa a ser simplesmente vida. Então, olha só, imagina uma pessoa como, por exemplo, Paul McCartney. Paul McCartney dos Beatles, ou então Chris Martin do Coldplay, ou então vamos pegar aqui alguém aqui no Brasil, o Ronaldinho Gaúcho. Um cara que, tipo assim, que trabalha, que joga bola. Você acha que quando essas pessoas que eu citei aqui agora, quando eles estão no palco, ou quando eles estão no esporte, né, no caso do Ronaldinho Gaúcho, vocês acham que eles estão trabalhando? Eles estão simplesmente vivendo. Aquilo ali não é um peso para eles. Aquilo ali simplesmente é o local onde ele expressa os dons e talentos dele. Então, naquele momento, ele está unindo o ego com a alma. Ele está unindo o trabalho com um significado. E esse significado é um significado que está totalmente conectado com dons e talentos. Deu para entender? Então, por exemplo, o Bonovox, do YouTube. Aquele cara, quando está no palco, quando ele está se expressando, quando ele está cantando, ele não está trabalhando. É o trabalho dele, é o que dá o sustento dele, mas aquilo ali é onde ele está numa zona de propósito. E é bonito ver uma pessoa quando ela está numa zona de propósito, porque quando você olha para aquilo ali chama a atenção. Gisele Bündchen na passarela, por exemplo. Ela não está trabalhando, ela está na zona de propósito dela, ela simplesmente está vivendo. Entende? Deu para entender a diferença? Então, assim, ó, eu posso estar num trabalho voltado para o meu ego, voltado para bens materiais, para conquistas financeiras, para sobrevivência, e não necessariamente estar gostando daquilo. Não necessariamente aquilo ali está preenchendo a minha alma. Deu para entender? Então, todas as vezes que eu estou com o meu ego alinhado com a minha alma, eu estou dentro de uma zona onde eu me sinto bem, onde eu simplesmente fluo. Eu fluo os meus dons e os meus talentos. Nesse momento aqui, eu começo a ter uma sensação de plenitude. Então, sempre que o meu ego estiver desalinhado da minha alma, adivinha, isso vai me trazer consequências. Isso vai fazer com que eu esteja num local onde ele não tem significado. E uma coisa que o ser humano clama é por significado. O ser humano ele precisa de um sentido, ele precisa de um significado. Esse significado eu posso encontrar vários. Eu posso encontrar vários significados. Eu posso encontrar aquele trabalho como sendo, por exemplo, uma estação, uma ponte. Não, esse trabalho ele é temporário. Eu já vou para um próximo nível. Não, esse trabalho ele é importante porque eu estou precisando manter os meus filhos. Tudo isso é significado. Agora, quando esse significado ele vem do fundo da alma, ele está conectado com dons e talentos, eu começo a vislumbrar o propósito. Deu para entender? Ou seja, o meu propósito ele está dentro de uma região da minha mente. Adivinha qual é essa região? A alma. Aqui. Então, Deus, quando ele deposita dons, talentos, propósito, promessa, tá tudo depositado aqui, na minha alma. E perceba o seguinte, que a minoria das pessoas, elas estão conectadas com a alma. A minoria das pessoas estão conectadas com um significado profundo. A maioria das pessoas, elas estão partidas. A maioria das pessoas, elas estão vivendo aqui, ó, nesse setor, corpo e ego. A minoria das pessoas estão unindo o ego, o que eu faço, com o significado, com os dons e talentos. Porque a maioria está preocupada em quê? A maioria está preocupada em bens materiais. A maioria está preocupada com desejos que não são os desejos delas. São desejos que são incutidos pela mídia, pelo marketing, por aí vai. Eu estava, inclusive, hoje, há pouco tempo eu estava no shopping com a minha esposa, passeando com a minha esposa, e me veio uma reflexão ali. Quando você começa a andar nos corredores do shopping, você começa a ter vários desejos. Você começa a sentir desejos pelas coisas, pelas vitrines. Ou seja, aquele desejo é um desejo que foi imposto dentro de mim. Não é um desejo real. E eu vou te dizer mais. A maioria das compras feitas dentro de um shopping center está relacionado com ansiedade e preocupação. A minoria dessas compras são compras onde existe significado. Ou seja,
Aqui já tem dois tipos de coisas que eu já quero te dizer. Existe uma compra que é uma compra egóica e existe uma compra que é uma compra simbólica. Toda compra egóica é uma tentativa de preencher algo. É uma tentativa de preencher algum vazio. Eu tive um desejo e eu compro aquilo ali, mas logo logo aquele desejo ele vai embora. Logo logo aquilo que eu comprei perde a novidade. Ou seja, é só uma dopamina que eu comprei. É uma compra egóica, não é uma compra simbólica, cheia de significado, cheia de propósito, entende? Isso aí inclusive é papo para outro vídeo. Perfeito? Mas eu quero que vocês entendam exatamente essa estrutura. A estrutura de que a maioria das pessoas elas estão partidas. Então, nós somos um todo composto por corpo, mente e espírito. Mas a maioria das pessoas está vivendo só em metade disso. A maioria das pessoas elas estão vivendo apenas com um setor da minha mente para fora, corpo e ego. Eu não consigo nem abstrair para coisas de um significado mais profundo. E o interessante é perceber que o nosso propósito, ele está depositado na nossa alma. Como eu falei para vocês, ele está depositado exatamente nesse setor. Então, Márcio, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? O primeiro passo é exatamente você começar a entender que você é muito mais do que só um corpo. O primeiro passo é você começar a utilizar a sua mente para você poder começar a compreender o que está dentro da sua alma. Ou seja, ao invés de você ficar olhando porta para fora, você começar a olhar porta para dentro. Você começar a entender quem você é. Você começar a entender o que você carrega, ou seja, quais são os seus dons e talentos. E a partir disso você começar a ter uma noção de para onde eu vou, de destino. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus ele habita dentro de nós. Então, se eu quero saber o meu propósito, eu preciso ter uma conexão com Deus. Só que a conexão com Deus, ela é uma conexão espiritual. E eu já falei para vocês que propósito é algo espiritual. E adivinha quem é que faz a conexão do corpo com o espírito? A mente. Não foi isso que eu expliquei para vocês no vídeo anterior? Eu gosto muito desse símbolo, que é o símbolo da plenitude. E aqui nesse símbolo a gente consegue vislumbrar exatamente isso, ó, que aqui no meio seria a minha mente. Aqui eu tenho o corpo, aqui eu tenho o espírito. Quem une todas essas estruturas aqui é exatamente a minha mente. Então por isso que eu tenho que pegar o meu ego e começar a ter uma percepção de me aprofundar em mim mesmo. Entender quem eu sou, meus princípios, meus valores, enfim, me conhecer. E para isso eu preciso começar a falar para vocês sobre uma coisinha chamada de programação do pensar. Programação do pensar. Márcio, a programação do pensar tem relação com tudo isso? Ou se tem? E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Vamos lá!